Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui ao nosso canal Tomate na Mão, né? Nós vamos fazer aqui agora a revisão e alguns comentários sobre o episódio 7 da série O Problema dos Três Corpos. A série é baseada na obra de Liu Cixin e está sendo exibida pela Tencent TV lá na China. Então, bem-vindos de volta. Aqui eu tenho feito um resumo de cada episódio da série e feito alguns comentários aqui no canal, tá? Se você quiser ver, principalmente, por exemplo, como acessar a série, como é que você pode ver, ela tá de graça no YouTube, como é que você coloca legenda em português, porque ela é uma série totalmente em inglês. Eu recomendo que você vá no primeiro episódio dessa série nossa, o link tá na descrição, o link da playlist é o primeiro episódio da playlist, e aí você pode entender como fazer isso e também ter uma visão geral da série, né? Bom, a gente vai falar agora sobre o episódio 7, mas para isso, antes, vamos dar uma revisão no que aconteceu até aqui, né? O primeiro episódio começa com um mistério. Alguns cientistas começam a se suicidar e deixando bilhetes enigmáticos, como esse que está escrito aí, a física não existe mais e coisa e tal. Esse aqui foi a primeira menina que morre, é uma especialista em física subatômica, a Yang Dong. Ela se suicida e aí começa uma investigação em cima do suicídio dela. Mas ela não é a primeira, já tem vários cientistas que aconteceu esse tipo de coisa, né? E depois, como assim a física não existe mais, né? Pois bem, mas a investigação está sendo feita por esse rapaz aqui à esquerda, que é o Shi Qiang. Shi Qiang é um investigador militar, é um cara meio bruto, não é muito inteligente, coisa e tal, mas é um cara que é esperto e você vai ver que ele ajuda pra caramba no final, ao longo da série, né? E ele é meio tosco assim mesmo, meio brutão assim, é investigador militar ele, e daí ele recruta para o time de investigação o Wang Miao. O Wang Miao é um especialista em nanotecnologia, então é um cientista, um cara muito mais inteligente, muito mais culto e coisa e tal. E os dois começam a tentar investigar o que está acontecendo com os cientistas, né? E uma coisa que eles já sabem, que o Shi Qiang já sabe que acontece com todos os cientistas que se suicidaram, é que eles participaram antes de uma reunião num negócio chamado Fronteiras da Ciência. Então, esse já é o episódio 2, eles combinam do Wang Miao ir num negócio desse do Fronteiras da Ciência, e lá ele conhece a Shen Yufei, que é tipo a líder desse projeto Fronteiras da Ciência. A ideia do Fronteiras da Ciência é justamente explorar, como o nome diz, as fronteiras da ciência, né? Porque, segundo eles colocam, você não tem como saber até onde vai a ciência. A ciência entende aquilo que a gente tem capacidade de observar. Mas se tiverem outras dimensões, se tiver outras coisas envolvidas, a gente simplesmente não vai conseguir, né? Existe uma fronteira na ciência, né? E nesse caso aqui, já é o episódio 2, eles falam de duas hipóteses que são repetidas ao longo da série toda, que é a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro. Eu não vou descrever aqui, se tiver dúvida, dá uma olhada lá no episódio 2, tem elas marcadas lá, mas basicamente tem a ver com isso, ou seja, você só tem capacidade de descobrir a ciência daquilo que você consegue observar, você não consegue ver, não consegue inferir coisas que estão além da sua compreensão, né? Quando ele sai de lá, ele vai no enterro da Yang Dong, que é aquela que morreu no primeiro episódio, e depois disso ele começa a perceber que as fotos dele tem um número que começa com um contador, assim, começa primeiro nas fotos que ele tirou, aí depois ele começa a ver essa contagem regressiva na frente dele, ele fica muito assustado com isso, evidentemente, né? Como é que pode? De onde é que vem essa contagem que eu estou vendo nos meus olhos e coisa e tal? E ele faz a conta e percebe que isso aqui é dias, horas e minutos, e que a contagem total dá 49 dias. 49 dias para quê, né? E aí ele fica muito desesperado, ele vai lá na Fronteiras da Ciência, porque foi depois que ele foi lá que a coisa começou, né? E ele fala com a Shen Yufei, e ela fala o seguinte: olha só, você está fazendo um experimento, não está nesse momento? Experimento de nanopartículas e coisa e tal. E de fato ele está fazendo esse experimento, Nano Flying Blades, ou seja, lâminas voadoras nano. Enfim, é o nome do experimento que ele está fazendo. E ela fala: olha, se você desligar o experimento, essa contagem vai sumir. E ele fica meio assim, né? Que história é essa? Não faz sentido isso, né? E no entanto, no episódio seguinte, ele vai lá no laboratório dele, manda desligar o experimento e, de fato, a contagem some. E aí ele fica, poxa, apavorado com isso. Como assim? Então quer dizer que a Shen Yufei, né, o pessoal do Fronteiras da Ciência, está conseguindo fazer isso com ele?
E aí ela explica que não são eles que estão fazendo isso com ele, que eles apenas observaram esse fenômeno em outras pessoas também, e que eles sabiam que tinha que desligar o experimento, porque é isso que outras pessoas já tinham passado antes, e coisa e tal. E que era para ele esperar uma coisa muito pior, que iria no dia 14 acontecer, o universo iria piscar para ele no dia 14. Dia 14 lá na série, né? A gente não sabe que dia que seria isso agora, mas acontece no próximo episódio. Então, o dia 14, o universo iria piscar para ele. A radiação de fundo do universo, que é uma radiação constante, tá? Que deriva lá do Big Bang e coisa e tal, ia piscar para ele no dia 14, né? E ele fica muito assustado com isso. Então, ele vai falar com a Ye Wenji, que é a mãe da Yang Dong, que também é uma cientista, que também já aparece na série desde o episódio 1, né? Que até aqui ela não tem um papel muito destacado, mas aí ele vai falar com ela, coisa e tal, e pede para ela indicar para ele onde é que ele poderia medir a radiação de fundo. Como ela é uma astrofísica, ela é uma cientista dessa área de astrofísica, ela poderia indicar, né? E ela, de fato, dá o nome de um estudante dela que trabalha com isso na universidade lá de Beijing, coisa e tal. E justamente no dia seguinte, o Wang Mion, ele vai nessa universidade de Beijing, fala com o estudante lá da Ye, e eles de fato observam a radiação de fundo piscando, que é uma coisa que o cara não esperava. O estudante dela ficou desesperado, pois não pode acontecer, não faz sentido isso. E o próprio Wang Miao, né, fica muito desesperado, então ele... E daí ele fica completamente desesperado com isso, porque, lembra, isso não deveria acontecer, não teria como alguém mudar. Apareceu um número na sua retina, em tese, você pode imaginar que a pessoa, sei lá, né, tá projetando aquilo com laser, tem uma tecnologia super avançada, mas piscar o universo, não tem como ninguém fazer isso, ele não consegue entender uma explicação, né? Então, ele tá totalmente arrasado, e aí que o Xiqiang salva o Wang Miao, né? Inclusive, depois a gente vai ver que outros cientistas costumavam se suicidar exatamente nesse ponto. Quando viam o universo piscando, aí ficavam desesperados, e realmente o Wang Miao fica totalmente para baixo, coisa e tal. Mas aí o Xiqiang fala com ele, não é assim, pô, presta atenção nas coisas simples e tal, e eles formam uma amizade. Até aqui, o Xiqiang tinha chamado o Wang Miao para ajudar na investigação, mas eles não eram próximos. E o Wang Miao ainda desconfiava muito do Xiqiang, né? Eles não tinham se aberto um para o outro. E aí aqui eles se abrem, contam todos os segredos, coisa e tal, que ele está vendo o número na frente dele, e daí o Xiqiang faz um contador para ele também, para ser solidário ao Wang Miao e coisa e tal. Então, assim, formam uma ligação entre os dois. O Wang Miao, ele faz uma pergunta para o Xiqiang, só eu que sobrevivi nisso daí? Ou seja, todos os cientistas que tiveram contato com o pessoal do Fronteiras da Ciência, com a Shen Yufei, todo mundo se suicidou? E o Xiqiang fala, não, tem uma outra pessoa também que a gente sabe que teve contato com Fronteiras da Ciência e não morreu, que é justamente a Ye Wenji. Então, depois no episódio seguinte, o Wang Miao vai falar com a Ye Wenji para tentar levantar, né, qual que é a história, como é que ela sobreviveu também, para ver o que tem de diferente aí nessa história, né? E daí, os dois conversando, ela fala, não, isso daí pode ser simplesmente uma heresia da ciência, né? E conta o caso lá de que houve todas as teorias científicas, uma época já foram novidades que ninguém imaginava, né? Então eles conversam muito e coisa e tal sobre Giordano Bruno, Galileu, que quase foram mortos e presos por conta de falar uma coisa que era uma heresia da ciência na época. Então talvez o que esteja acontecendo seja coisa, não é que a Ye Wenji faz uma frase muito bacana, não é que a física morreu, a física que a gente conhece hoje morreu. A física continua, ela só não é mais a mesma, essas teorias nossas só não se aplicam mais, né? O que faz todo sentido, diga-se de passagem. E daí, no final do episódio 6, ainda passa todo um retrospecto da vida da Ye Wenji, ela é uma personagem importante nessa série, né? Na época da Revolução Cultural. Então é bem interessante o último episódio, o episódio 6, em que justamente falam sobre a Revolução Cultural. O pai dela acabou morrendo na Revolução Cultural, a irmã e a mãe que denunciaram a Revolução Cultural. Para quem não sabe, foi um período de muita ditadura, de muito autoritarismo na China, que matou milhares de pessoas. Qualquer um que criticasse Mao Zedong era morto, coisa e tal.
E, enfim, eu fiquei até surpreso disso aparecer numa série produzida na China, mas essa é a história. Então, nesse momento, o pessoal sabe que os dois não morreram, né, até aqui, e querem continuar entendendo como é que está acontecendo a coisa, né? E agora, vamos para o episódio 7, que é o que a gente vai analisar hoje. Tem mais um pedacinho do episódio 6 que é importante notar. No finalzinho do episódio 6 aparece uma mensagem em que a Shen Yufei, que é a líder lá do Fronteiras da Ciência, ela recebe uma mensagem que falam para ela que, olha só, o senhor mandou eliminar o Wang Miao. Ele não, se ele não desligar a experiência, ele tem que ser eliminado e coisa e tal, né? E ela fala assim, não, vou tentar trazer ele para dentro, vou tentar pegar ele aqui dentro do Fronteiras da Ciência, né? E o pessoal fala, olha, toma cuidado e coisa e tal, né? Porque se ele não aceitar, você vai ter que dar um jeito, né? Você está desobedecendo o senhor, né? Ninguém sabe quem é senhor ainda. É uma pessoa importante, a gente vai ver daqui a pouco, mas por hora ninguém sabe ainda quem é esse senhor. Ou seja, dá a entender que tem uma figura acima que comanda esse Fronteiras da Ciência no mundo todo, né? E daí, de fato, a Shen Yufei liga para o Wang Miao e ele próprio convida ele, né? Estão conversando aqui, para ele entrar para o Fronteiras da Ciência. E daí ele pergunta, não, se eu entrar eu vou ter resposta para essas coisas, né? Vou ter resposta para o que está acontecendo? E ela fala, sim, você vai entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Ele fala uma coisa curiosa aqui, né? Tipo, esses truques que vocês fizeram de botar uma numeração no meu olho, coisa e tal, isso tudo parece muito estranho, mas é a mesma coisa que seria eu mostrar um filme para uma tribo isolada no meio do Amazonas que nunca viu gente, né? Se eu mostrar um filme vai parecer uma coisa fantasma mesmo, né? Um negócio fantástico, né? Ele não deixa de ter razão, né? Enfim, e daí ele vai lá no monastério budista onde fica a Shen Yufei, né? E daí conversa com o professor Han, que é esse cara aqui, que é um cientista lá que cria galinhas lá no templo, né? E depois vem a Shen Yufei, e a Shen Yufei, ela fala com ele que ok, você já faz parte do Fronteiras da Ciência, agora você tem que jogar esse jogo aqui. E dá uma URL para ele entrar no jogo, né? www.3body, né? 3body.com. Essa URL existe mesmo. Se você entrar lá, tem lá um jogo lá, mas teoricamente para jogar você precisa ter um esquema de VR completo, né? Um esquema de realidade virtual completo. E aí o que eles fazem? Ele e o Xiqiang entram no jogo. Então essa é a história, basicamente, desse episódio 7, né? Mais ou menos uma introdução que eles fizeram aqui, depois que ela foi no jogo, entraram aqui, né? Conseguiram os VR7 lá e coisa e tal. E daí eles entram no jogo e, aparentemente, eles estão em lugares diferentes, né? Eles caem em lugares diferentes. E aí o Wang Miao, ele se encontra com esse outro personagem do jogo aqui, ó. Aqui ele encontra com outro personagem do jogo. Esse aqui é o Wang Miao, né? E esse daqui é o Rei Wen de Zhou. E daí ele fala que eles estão no período dos reinos guerreiros. Isso, aí o Wang Miao falou, não, peraí, mas tá errado, você é o Rei Wen de Zhou e tá no período dos reinos guerreiros, né? E a explicação para isso é o seguinte. O período dos reinos guerreiros, lá na China, haviam 7 reinos que viviam guerreando entre si, daí o nome reinos guerreiros, né, período dos reinos guerreiros, e a China foi justamente quando esse pessoal daqui, a dinastia Qin, conquistou todos os outros reinos, juntou todo mundo e formou a China como a gente conhece hoje, né? Então, mas esse período dos reinos guerreiros durou de mais ou menos 500 a.C. até 200 a.C. Foi mais ou menos em 200 a.C. que 270 a.C., na verdade, que o imperador Qin, lá do reino Qin, fez a reunificação aqui de toda essa região e formou a China que a gente conhece até hoje, né? Só que antes disso daqui havia uma outra dinastia, que era justamente a dinastia Zhou. Então, antes disso, era a dinastia Zhou que havia antes. Foram justamente os Zhou
que quando estava enfraquecendo, eles dominavam toda a China, mas estava enfraquecendo o reino lá, eles começaram a fazer reinos vassalos. Então o imperador Zhou, ele ficava lá, ele continuava sendo imperador, mas cada reino tinha o seu controle, só que isso não deu certo. Acabou que cada reino ficou como coisa independente e ninguém mais se importava com o imperador. O Zhou acabou sumindo lá, né? Essa dinastia aqui. Por isso que ele fala que é errado, porque não faz sentido. O reino guerreiro, os reinos guerreiros vieram depois da dinastia Zhou. Então como é que ele está dizendo que a gente está no período dos reinos guerreiros, mas sou o rei Wen de Zhou? Não faz sentido isso, né? E aí a ideia aqui é justamente explicar o que é essa simulação. Essa simulação é de um planeta que, teoricamente, é parecido com a Terra, então, né, é um simulador, isso daí que eles estão rodando, com várias pessoas jogando, e é um simulador parecido com a Terra, só que não é exatamente a Terra. Então tem algumas diferenças entre a história real, né, que aconteceu de verdade, e a história que passa nesse simulador, né? E daí, nessa história aqui, o rei Wen de Zhou ainda estava vivo no período dos reinos guerreiros da China, né? E tem mais algumas diferenças também bem marcantes aqui. E o fato é que os dois estão separados, o Wang e o Shi Qiang, né? O Shi Qiang está com esse outro grupo aqui. E o Wang está lá com o imperador Wen de Zhou, né? E a questão toda é a seguinte, eles estão no meio de um chamado período caótico. O que é um período caótico? A temperatura sobe, desce, o sol esquenta pra caramba, esfria pra caramba. Então é muito difícil de se manter vivo. Então a maior parte das pessoas prefere uma outra opção, que é se desidratar. Então isso daqui é uma pessoa desidratada, né? Ou seja, uma pessoa que virou só um pequeno pedacinho desidratado. E segundo eles, agora se quiser reidratar é só jogar na água, a pessoa volta inteira, tudo funcionando, tudo normal, né? E enfim, é possível um negócio desse? Me parece impossível fisicamente, mas é a história aqui, né? De qualquer forma, eles estão numa simulação, então não precisa ser verdadeiro, né? E daí eles, nessa história aqui, o grande desafio que o pessoal tem aqui é justamente conseguir identificar quando é o período caótico e quando vem fases estáveis. Então o que eles falam é isso, né? Aliás, assim, eles fazem um paralelo com a história na Terra, que seria mais ou menos isso. Você tem períodos de estabilidade, e aí de repente tem uma zona caótica, aí fica uma confusão danada, depois tem outros períodos de estabilidade, né? Você pode pensar, por exemplo, no Egito Antigo, você teve o Antigo Egito, né? Depois teve o Antigo Império, né? Depois teve o Império Intermediário, depois teve o Novo Império, o Novo Egito, e depois teve os Ptolomaicos, né? Enfim, tem várias fases, assim, sempre tem um período de bagunça no meio, que seriam as fases caóticas, segundo a visão disso daqui, né? E daí, aqui também eles falam, né, que durante o reinado Zhou foi tudo muito estável, teve dois séculos de estabilidade, mas aí depois veio o reino caótico, que foram lá os reinos guerreiros e coisa e tal, e que depois, no final, formou o Império Qin, né, que seria a China atual, mais ou menos, né? Seria o predecessor da China atual, né? E então, o grande desafio para esse pessoal, depois eles encontram que, sim, o Shi Qiang morre, o personagem dele morre lá no jogo, mas o Wang Miao continua jogando. E aí, em determinado momento, eles chegam lá num palácio lá grande, lá na cidade de... E eles chegam lá e tem uma pirâmide grande, né? Aí que ele fala, por que tem pirâmide aqui, né? Não, é porque para você sobreviver a uma era caótica, você precisa construir uma pirâmide. Só numa estrutura tão firme assim, vivendo lá no meio, que você consegue sobreviver, né? Tentando fazer uma ligação com as pirâmides do Egito, que seriam talvez para isso. Mas enfim, o grande desafio, no final das contas, é justamente conseguir prever quando que será a próxima era estável. Por quê? Lembra, o pessoal desidratou. Então, quando começar uma era estável, é o momento ideal para você reidratar o pessoal todo, que aí a civilização volta a si, todo mundo começa a trabalhar e coisa e tal, desenvolver a civilização e coisa e tal, e você tem um período grande de prosperidade durante uma zona estável. A questão toda é, se você reviver o pessoal e logo em seguida vier um desastre, vier outra zona caótica, você pode perder muita gente, pode morrer muita gente. Então,
você tem que saber quando reviver. O ideal é saber como prever quando haverá uma zona grande de estabilidade, né? Isso que é a grande ideia, né? E daí, o cara que foi lá, o Rei Wen de Zhou, o cara que estava lá na coisa, ele traz um negócio que é tipo um previsor, um calendário universal, em que ele consegue prever essas eras estáveis, né? E daí ele faz algumas previsões, dizendo que vai ter era estável em tal momento e coisa e tal, vão ter 8 dias de estabilidade, depois vai vir outra zona caótica, 2 dias de estabilidade, outra zona caótica, e depois vem 2 séculos de estabilidade. Ah, sim. Aí o pessoal, beleza. Então, se tiver certo esse período, daqui a gente liga, a gente reidrata o pessoal, né? E, de fato, acerta os primeiros passos, né? E daí eles reidratam os seres todos lá desse mundo paralelo, né? Ou seja, uma viagem do caramba isso daqui, né? Enfim, esse é o resultado aqui. Eles chegam então nesse momento, estão reidratando todo mundo lá no jogo. E o que vai acontecer? Vamos ver no próximo episódio. Eu quero fazer algumas observações aqui, vamos ver a nossa conclusão, né? Bom, a primeira coisa que eu queria colocar como conclusão é que eu achei legal essa referência à era dos reinos combatentes, ou dos reinos guerreiros, né? Porque realmente você vê um pouco de história que não é história ocidental, né? É uma história interessante, a história da China, muito rica, evidentemente, tem muitos períodos aí de muita guerra, né? De muita batalha lá. Enfim, foi uma coisa legal isso daí. Outra coisa que eu achei bacana, essa ideia de você ter um sistema de realidade virtual assim, né? Porque lembra, essa série está acontecendo, em tese, em 2007, né? 2007 a gente não tinha ainda realidade virtual assim nesse nível, não, né? É realmente uma coisa impressionante, né? Agora, outra coisa que eu tenho que colocar como um negativo, que realmente é meio frustrante, é a qualidade da animação aqui. A animação realmente bem aquém, né? Eu espero que quando a Netflix fizer a adaptação dela, que eles consigam fazer uma animação um pouco mais bem feitinha, né? Realmente ficou um negócio bem tosco aqui a animação. Eu não sei se ficou tosco porque eles quiseram destacar que era uma animação, que não era o mundo real, né? Se ficasse perfeito também, você ia achar que não. Então é um mundo real que eles estão. Não é, né? É uma animação. Enfim, é uma simulação, né? Uma simulação de computador que eles estão. Mas eu achei que ficou meio tosco, talvez por expectativa minha, por estar acostumado com esse tipo de coisa. Achei meio tosco esse jogo deles aqui. Mas, de novo, o que importa é a história, meio que essa parte de efeitos especiais aí, não acho que vale muito a pena. Vamos ver, tô ansioso pelo próximo episódio. Thank you.